Bom dia, boa tarde, boa noite, caríssimos. Vamos falar um pouquinho sobre a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira, esse grande movimento que vai acontecer na região mineradora no final do século XVIII e que vai ter um impacto diretamente no nosso processo de independência, né? Essas rebeliões do final do século XVIII contra a coroa portuguesa, todas elas fazem parte do processo de independência e de emancipação política do Brasil, que vai ter seu momento-chave no 7 de setembro de 1822, quando vai ter a ruptura dos laços do Brasil com Portugal. É interessante a gente entender esse movimento da Inconfidência. Primeiro, o nome já traz um debate. Seriam inconfidentes ou conjurados? Alguns grupos chamam eles de conjuração mineira, outros de inconfidente. O Inconfidência está muito vinculado à visão portuguesa de que eles não seriam confiáveis. O que é uma pessoa inconfidente? É uma pessoa não confiável, por parte de Portugal. E a partir daí nós temos aí todo o processo. Vamos relembrar rapidamente que a Inconfidência ela vai acontecer no ano de 1789 e ela vai acontecer diante de um quadro de empobrecimento da região mineradora e da pressão do governo português pela cobrança de impostos. O governo português ele cobra 1/5 daquilo que eles produziam, que cada minerador produzia, que é o imposto chamado de quinto, 1/5 da produção aurífera de cada minerador, e Minas não estava produzindo mais tanto para poder conseguir pagar esse imposto. Os mineradores não produziam tanto ouro para conseguir pagar esse imposto. E na falta de pagamento, o governador, na época era o Visconde de Barbacena, um nobre português que estava governando a região, ele poderia decretar a derrama, que seria a obtenção do valor devido a Portugal de forma obrigatória, ou seja, ele entraria nas casas das pessoas, entraria na casa dos mineradores e recolheria todo o ouro que encontrasse para poder fazer esse pagamento do imposto. Essa derrama ela nunca foi decretada, mas ela foi ameaçada e isso gerava um certo temor. Quando os inconfidentes, que eram de vários estratos sociais, mas todos eles da região mais do extrato da elite, todos eles eram membros da elite. Eles eram coronéis, eram grandes mineradores, grandes comerciantes, padres. Quando eles se reúnem e estabelecem que eles iam fazer esse movimento, onde eles proclamariam a independência da região de Minas Gerais, criariam uma capital na cidade de São João del Rei, criariam uma universidade, fariam essa ruptura, eles estabelecem um prazo, que seria quando o governador decretasse a derrama. Porém, desse grupo todo, você tinha vários membros de várias camadas da elite e você tinha exclusivamente um membro de uma camada mais baixa, que era o Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes, pela outra profissão também que ele exercia de dentista, Ele era de um extrato mais baixo, não era pobre, mas ele era de um extrato mais baixo, perto dos outros. E ele também, como ele tinha experiência de tropas, ele fazia a circulação entre a região mineradora e a região do Porto, que era o Rio de Janeiro. Esse movimento ele vai ser altamente influenciado pelas ideias iluministas de liberdade e de igualdade e vai ser gestado em lojas maçônicas, já até por ser um movimento secreto, um movimento contra o autoritarismo e o absolutismo português. E ele vai ser delatado às vésperas da derrama por Joaquim Silvério dos Reis, que era um grande proprietário, um coronel, um grande proprietário de terras que tinha muitas dívidas com a coroa portuguesa, que vai estabelecer um acordo que, se ele delatando os inconfidentes, ele teria suas dívidas perdoadas. O que ele vai fazer? Então o movimento nem vai conseguir sair da ideia, do pensamento, da organização. Ele nunca vai tomar uma forma de enfrentamento. Com a delação
do Joaquim Silvério dos Reis, o Visconde Barbacena vai prender todos os inconfidentes e vai levar todos eles a julgamento, né? Desses julgamentos todos, apenas Tiradentes vai ser condenado à forca, à morte, ao esquartejamento, né? Ele vai ser enforcado aqui no Rio de Janeiro, na Praça Tiradentes, que hoje leva o nome dele. Ele vai ser esquartejado, seus pedaços vão ser espalhados do Rio de Janeiro até a cidade de Ouro Preto, com a cabeça da cidade de Ouro Preto. O terreno da casa dele vai ser demolido, vai ser salgado, ou seja, vai sofrer uma punição infame. E os outros vão para o degredo, ou seja, eles não vão ser mortos, eles vão ser exilados do Brasil. Eles vão para a África, vão morar lá o resto da vida, construir outra vida. Tem dois pontos chaves desse movimento. Ponto 1, é uma revolta da elite, é uma revolta das camadas mais altas. Percebam que eles eliminaram aquele mais fraco serviu de exemplo, aquele que era menos importante. Os mais importantes, os mais destaque, eles foram para fora, eles não sofreram a mesma punição, apesar de todos terem sido condenados à morte. Eles não passaram pela mesma punição que Tiradentes. Detalhe 2. Existia um debate dentro do próprio movimento sobre a questão da escravidão, porque muitos eram proprietários de escravo. Então não havia um consenso da defesa da abolição da escravidão. Uns defendiam a abolição da escravidão, muito poucos, e a maioria defendia que mesmo que fizesse uma república na região mineradora, deveria permanecer a escravidão, né? O que nós temos de herança, além desse desejo de liberdade, de igualdade, nós temos também a bandeira do movimento, que hoje é a bandeira de Minas Gerais, que é aquela bandeira com triângulo vermelho, que tem o lema Libertas, que ainda também, liberdade que ainda tardia. E o outro destaque vai ser depois a figura do Tiradentes, que no período republicano, depois de 1889, vai passar a ser o grande ícone da República, né? O Cristo republicano, como os republicanos chamavam eles. Não é à toa que aquele quadro do Pedro Américo, onde aparece o corpo dele esquartejado, ele foi feito mais de 100 anos depois do evento. Foi feito por uma pessoa que não teve, é claro, conheceu o Tiradentes, não teve convívio do evento, e foi feito sob encomenda da República, com a ideia de compará-lo a Jesus Cristo, de colocar ele próximo à ideia de Jesus Cristo, que é o que ele vai ser feito. Aquele quadro é bem exemplar quando a gente vê ele com o crucifixo, ele todo esquartejado, aquele cabelo comprido, aquela imagem próxima de Cristo. Fiquem bem e até uma próxima.